Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos começar aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre, diversos assuntos e principalmente, acompanhar a luta dos trabalhadores. E no dia de hoje, estou recebendo aqui o Anderson, ele que é dirigente do Sintete CP, e vamos falar de uma luta importantíssima que está em curso, que é a luta dos trabalhadores excetistas, ou, melhor dizendo, aí, os trabalhadores dos Correios. Então, eu passo aí a palavra para o Anderson fazer sua apresentação inicial. Muito bom dia, Guilherme. Eu sou o Anderson Montes, sou carteiro em Jacareí, minha unidade é a CDD Flórida. Estou como presidente do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores dos Correios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira do Estado de São Paulo. É um prazer estar aqui com você. Queria agradecer muito por você abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco da nossa luta, da nossa batalha do dia a dia, que infelizmente não está fácil, uma categoria que tem que enfrentar o governo federal, infelizmente, com muitos sindicalistas fazendo o papel contrário, tentando blindar. Então, uma luta muito árdua, mas muito gratificante, porque as trabalhadoras e os trabalhadores sempre respondem ao nosso chamado. Perfeito. E o Anderson, primeiramente, quais são as reivindicações dos trabalhadores, O que vocês estão pedindo? Guilherme, antes de entrar nesse assunto, eu só queria pedir licença e gostaria aqui de parabenizar a todas as trabalhadoras e os trabalhadores municipais de Caraguatatuba, porque no último sábado, dia 17, teve posse a diretoria do novo sindicato dos trabalhadores públicos municipais, que inclusive se filiaram à CSP com Lutas. Então, assim, mais uma ferramenta de trabalho com uma diretoria aguerrida que a gente sabe que é uma ferramenta de luta em prol das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, eu queria aqui parabenizar a categoria dos servidores municipais de Caraguá e saudar toda a diretoria eleita, que infelizmente nós não pudemos comparecer lá devido à nossa greve, devido às atividades, nós não conseguimos estar lá, mas queria aqui saudar e parabenizar todas e todos. Guilherme, vindo para o nosso assunto principal, as nossas reivindicações são principalmente condições de trabalho, concurso público imediato e reajuste digno, linear, que a gente tenha algum ganho de compra. Essas são as principais bandeiras que nós temos na nossa reivindicação. Estamos numa campanha salarial. Essa campanha salarial, nossa database se encerrou no dia 31 de julho, então, a partir do dia 1º de agosto, a gente estava sem acordo coletivo. E, com isso, por mais de 60 dias, nós tentando negociar com a empresa, protocolamos nossa pauta em junho. No início de julho, nós começamos a negociação e a empresa, até o dia 7 de agosto, não tinha apresentado praticamente nada que contemplasse os trabalhadores. Então, nós definimos uma greve a partir do dia 7 de agosto, uma greve nacional, em que pese que alguns sindicatos não aderiram, mas os principais sindicatos do país aderiram com uma adesão muito grande, e viemos nessa greve até hoje, estamos nessa greve. Vamos ter uma assembleia no dia 19, segunda-feira, para avaliar, porque a empresa, no último dia 15, apresentou uma proposta que nós entendemos que não atende os anseios da categoria ainda, mas vamos fazer uma assembleia para avaliar essa proposta e tomar a melhor decisão com toda a nossa categoria. E qual seria essa proposta, Anderson? Olha, a empresa, ela trouxe uma proposta com um reajuste apenas para janeiro, sendo que a nossa data base é 1º de agosto, então ela propõe um reajuste aí de 4,11% a partir de janeiro, ou R$ 260 linear para quem tem uma remuneração abaixo de R$ 6.300, e 4,11% nos benefícios a partir de agosto. E os 70% de férias que nós perdemos no último governo, mas que é proporcional, que os trabalhadores só vão, de fato,
receber isso aí a partir do ano de 2026. Então, nós entendemos que é uma proposta muito rebaixada, né, que não contempla os trabalhadores, mas vamos fazer a discussão com as trabalhadoras e os trabalhadores aqui da nossa base sindical, porque, infelizmente, muitos sindicatos que querem blindar o governo e o presidente da empresa já aceitaram essa proposta, mesmo sendo rebaixada. Então, nós vamos ter que fazer uma discussão para avaliar, junto com a nossa categoria, qual vai ser a decisão da nossa base aqui. E o Anderson, eu gostaria de falar um pouco sobre esses sindicatos, né, que tem esse tipo de postura. Qual que é a diferença entre esses sindicatos e, por exemplo, o Sintete e o FEP que está na luta, né? Qual que é a divergência que existe dentro da categoria? Eu acho que existe toda a divergência, né? Eu acho que princípios, eu acho que a disponibilidade de luta, eu acho que a independência de classe, de partidos e de governo. Esses são os principais, as principais situações que diferencia o nosso sindicato, o Sintete VP, filiado à nossa central sindical CSP com Lutas, da grande maioria dos demais. Dentro de Correios, nós temos 36 sindicatos, né? Como é uma categoria nacional, são 36 sindicatos. 5 sindicatos são filiados a uma federação, que é a Findet, são ligados ao PCdoB e os demais sindicatos, né? Temos nós filiados à CSP com Lutas e a grande maioria filiado à CUT, né? E que são dirigidos por integrantes do PT e articulação sindical. E aí, né, durante todo esse histórico da nossa luta, infelizmente, a gente viu parte desses sindicatos que, ao invés de fazer a luta para, de fato, valorizar os seus trabalhadores, tentam blindar os governos, né, e os patrões, né, que o presidente da empresa hoje é indicado pelo governo, pelo presidente da República. Então, ao invés de cumprir o seu papel, o papel para qual foi eleito, a maioria, né, infelizmente, cumpre o papel que é o contrário, que é brecar as lutas para que possa dar uma blindagem maior ao governo, ao Lula, que hoje está lá, como foi a Dilma lá atrás, e, infelizmente, ao presidente da empresa, porque tem uma ameaça muito grande dele de ser derrubado, de sair da função, né, caso a gente continuasse na greve e caso a gente conseguisse arrancar uma vitória grande da empresa. Então é isso, infelizmente, a diferença é essa, é o histórico, né? Nós, assim como as bandeiras da CSP com Lutas, entendemos que a gente tem que valorizar as trabalhadoras e os trabalhadores que nos elegeram e a luta da classe. Grande parte dos sindicatos que lá estão pensam em blindar governos e patrões e acabam deixando a classe um pouco de lado. Certo. E eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, explicasse aí para o ouvinte por que o sindicato, né, tem que ser independente dos governos e dos patrões, né? Por que não pode existir essa blindagem? Justamente para que a gente não esqueça, né, o motivo de nós estarmos ali. Porque as direções dos sindicatos são apenas uma ferramenta que vai levar para os patrões, para a negociação, né, a vontade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Que, inclusive, as direções dos sindicatos têm que ser dirigidas pelos trabalhadores, né? Então, assim, por isso é tão importante a independência de classe, né? A independência de governo, a independência do patrão e a independência de partidos. Porque quando você começa a se aproximar muito, né, você acaba perdendo aquela questão principal, primordial, que você está ali representando as trabalhadoras e os trabalhadores. E é um mundo muito diferente. Então, para que os sindicatos não acabem se burocratizando, como a gente vê a grande maioria, nós precisamos manter essa independência, estar sempre aliado, né, com as trabalhadoras e os trabalhadores, que as trabalhadoras e os trabalhadores participem dos seus fóruns, dos fóruns do sindicato, para cobrar das suas direções, né, que mantenha essa linha. Porque enquanto as direções estão sendo dirigidas pela vontade dos trabalhadores, a gente vai manter essa independência de classe. Quando os trabalhadores se afastam da diretoria, se afastam do seu sindicato, aí vem um risco muito grande da burocratização e de você ficar atrelado aos patrões e aos governos por benefícios próprios, ao invés de ter
uma luta para ter os benefícios para a categoria. Certo. Fala um pouco dessa proposta, né, do governo, né? Basicamente é 0% nesse ano de 2024, né? E eu vejo que isso é uma postura que mostra como que o governo Lula está indo bastante à direita, né? Gostaria que você dialogasse um pouco mais sobre essa proposta, né, e por que ela é inaceitável, né, para o trabalhador. Então, Guilherme, começa pelo que você falou, é reajuste zero aí, né? Nós vamos ficar 5 meses sem nenhum tipo de reajuste. Então, assim, se a gente for olhar bem, são 17 meses, são 12 meses do ano, mais 5 meses para frente, sem nenhum reajuste. Infelizmente, isso é uma política do PT, né, do governo Lula. A gente viu aí os servidores públicos federais da educação fizeram uma greve de quase 60 dias e não conseguiram um avanço muito grande, por causa de, inclusive, alguns sindicatos que tentaram blindar o governo. Nós estamos vendo aí a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do INSS, da Previdência Social, e a luta dos trabalhadores dos Correios. E a gente vê que não é tão diferente. Por quê? O governo, para poder conseguir garantir políticas como o do arcabouço fiscal e várias outras políticas econômicas, precisa retirar direitos, né, e benefícios dos trabalhadores que são servidores públicos. E aí, para que isso aconteça, ele precisa da ajuda de vários sindicatos e vem com essa política. Por que é inaceitável isso aí? Primeiro, por causa disso. São 17 meses sem reajuste. Começa por aí. Segundo, que é uma política que ela acaba separando os trabalhadores, acaba diferenciando os trabalhadores, porque tem até um certo salário tem um reajuste, a partir de outro tem outro, aí tem uma função que tem um benefício um pouquinho melhor ali, tem outra que tem um pouco pior aqui, né? Então é uma política separatista e nós pregamos a união dos trabalhadores. Então, assim, primeiro, respeitar o acordo coletivo da categoria, que é 1º de agosto, não é 1º de janeiro. Né? Então, isso por si só já é inaceitável. Segundo, que muitos trabalhadores não vão receber sequer a inflação do período, né? Que também é uma outra situação inaceitável. E aí vem a questão dos benefícios, que é o poder de compra, que infelizmente o nosso Vale Alimentação, né, a empresa está propondo aí 4,11% de reajuste, que não cobre sequer a inflação da cesta básica, né, do período. Porque nós vemos que assim, o poder de compra está muito alto, está muito, muito baixo, né? As mercadorias, a alimentação está muito alta, a cesta básica subiu demais. E o nosso Vale Alimentação, que é um dos principais benefícios que nós temos nos Correios hoje, não está acompanhando. Então, são situações que fazem com que essa proposta seja inaceitável, né? Mas, infelizmente, grande parte dos sindicatos não entenderam isso. Assim, eu estou acompanhando bastante as greves aí do campo dos servidores federais, Correios, servidores ambientais, INSS e também a greve, né, a greve que ocorreu dos servidores, né, da educação. Uma coisa que eu percebo, Anderson, é que o governo anda bastante intransigente com as greves. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa intransigência. Então, infelizmente, é uma política que já vem, não de agora, né? Os outros governos do PT também já vinham nessa política. Com o governo Bolsonaro, isso piorou muito, e o PT voltou, aonde vinha uma expectativa muito grande da classe trabalhadora de que seria diferente. Mas, infelizmente, não é. A gente não vê o governo sentando com os trabalhadores para conversar. Muito pelo contrário. Nos Correios, por exemplo, o presidente da empresa simplesmente ignorou, por um momento, os trabalhadores que estavam em greve. E disse que não ia negociar com quem estava em greve, só ia negociar com aqueles sindicatos que não fizeram a greve. Né? Então, assim, isso a gente vê a política do governo, né, com essa intransigência. Por quê?
Os trabalhadores fazem greve justamente para poder ter como negociar, para poder ter uma moeda de troca, forçar uma negociação. E aí, quando você pega um presidente de uma empresa como os Correios, que foi indicado pelo presidente Lula, e fala que não vai negociar com quem está em greve, a gente vê o tamanho da intransigência do governo e como que esse governo se mostra, de fato, que não é um governo, não é a solução para a classe trabalhadora, né? Que é um governo que muitos falam que é um governo de disputa, eu não acredito. Eu acredito que é um governo que já se declarou, se mostrou ser um governo de direita, né? É claro, nós não podemos comparar com o antigo governo, com o Bolsonaro que saiu, né? Mas está muito longe, é um governo que está muito longe de atender de fato a classe trabalhadora. A gente vê aí que toda política que tira, os grandes beneficiários são a burguesia, né? Os grandes empresários. E que forma que o arcabouço fiscal vem afetando a categoria dos Correios? E será que não existe uma maneira de unificar, né, todas essas categorias que estavam ou que estão em greve para fazer uma campanha para derrubar o arcabouço? Então, Guilherme, é uma pergunta muito interessante. Às vezes as pessoas acham, né, os trabalhadores acham que uma coisa não influencia na outra. Mas, por exemplo, olha só, por causa do arcabouço fiscal, o governo, teoricamente, não pode gastar mais do que o limite que deram lá, e nós estamos sofrendo aqui, que é uma das principais reivindicações nossas também, que eu acabei, por uma falha, esqueci um equívoco, esqueci de falar, que é a questão do nosso plano de saúde, aonde nós, trabalhadores dos Correios, estamos arcando entre mensalidade e compartilhamento com uma despesa de quase 30%, 40% da nossa remuneração, só com plano de saúde. E aí a gente estava fazendo uma discussão para que isso diminuísse, para que diminuísse a mensalidade, diminuísse o custo do nosso plano de saúde. E a resposta da empresa é que não pode, por causa da lei, por causa da CGPA 52, que entrou no lugar da CGPA 46, que diz que a empresa não pode custear mais do que 70% do plano de saúde dos trabalhadores. E isso é porque é uma política que vem do arcabouço fiscal, que não pode aumentar o custo para as empresas e para o governo, né? Dando, segundo eles, benefícios para os trabalhadores, que não é um direito, né? Então, tem toda essa política que ela é um conjunto, né? É um conjunto. E aí vem o grande problema dos sindicatos que são atrelados ao governo e que não têm essa independência de classe. Porque se nós conseguíssemos, de fato, fazer uma luta unificada, né? A categoria, por exemplo, não só o serviço público, mas uma greve geral mesmo, dos trabalhadores e das trabalhadoras, eu tenho certeza que a gente derrubaria isso. Né? O povo trabalhador tem uma força muito grande, mas aí vem essas direções atreladas ao governo que, para blindar os governos, acabam não encaminhando a luta da forma que deveria ser encaminhada. E com isso, a gente não consegue unificar, porque a gente precisa muito que todas as centrais sindicais cumpram o papel que a CSP Conlutas cumpre, que é chamar a categoria, organizar a classe trabalhadora e ir para cima dos governos e dos patrões. Né? E a gente faz essa cobrança muito firme às outras centrais sindicais, mas, infelizmente, são as maiores centrais do país e que a gente vê, mais uma vez, que, de fato, não cumpre o seu papel, que seria defender a classe trabalhadora. O papel que cumpre hoje é, muitas vezes, blindar e defender o governo, ao invés dos trabalhadores que estão aqui na ponta de baixo. Perfeito. E Anderson, eu escuto aí de muitos setores petistas críticas à greve dos trabalhadores dos Correios, falando por que os trabalhadores dos Correios não se mobilizaram na época do governo Bolsonaro, que é uma mentira, mas aí eu gostaria que você comentasse mais. E eu queria te perguntar o seguinte: é possível ser de esquerda e não apoiar uma greve de trabalhador? Guilherme, muito boa. Primeiro, assim, é uma grande mentira que os trabalhadores dos Correios não lutaram contra o governo Bolsonaro. Os trabalhadores dos Correios foi a primeira categoria nacional a fazer uma greve no governo Bolsonaro. Uma grande greve, diga-se de passagem. Inclusive, na pandemia, né, quando estávamos todos preocupados com aquele genocídio
causado pela política Bolsonaro, nós estávamos em luta contra o governo, para ter melhores condições de trabalho e para garantir um serviço efetivo para a população, para o povo. Né? Inclusive, os Correios que foram responsáveis por entrega de muitas vacinas contra a Covid-19. Né? É o papel social que os Correios têm e que precisa se manter público para continuar cumprindo esse papel. Infelizmente, felizmente não tem como você se dizer de esquerda e não apoiar uma luta de trabalhadores, né? Isso, assim, é uma coisa ilógica, não tem condições, não tem como a gente pensar isso, né? As trabalhadoras, os trabalhadores que são de esquerda têm por obrigação, por princípio, né, apoiar qualquer luta que venha, porque nós temos certeza, nenhuma categoria vai sair em luta, né, só porque quer fazer greve. Ninguém gosta de fazer greve. A gente faz greve porque é necessário, porque a gente não tem mais condições. A greve é o último caminho. Quando nós fizemos todas as tentativas e não conseguimos alcançar os nossos objetivos, aí a gente tem que recorrer à greve. Então, nesse sentido, né, nós precisamos dar todo apoio a qualquer categoria que esteja em luta. Isso é o papel fundamental de esquerda. Então, mais uma vez, reforço, não tem como você ser de esquerda se não estiver apoiando a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão naquele momento. E o Anderson, falar um pouco aí do cenário futuro, né? Dá certo que meio que trabalhar com adivinhação, mas assim, o que a gente pode ter de perspectiva aí para a greve aí para essa semana? Olha, Guilherme, a gente está num cenário assim muito intrigante, um cenário que eu nunca vi dentro da categoria de Correios. Como eu falei no início, temos duas federações em Correios. Uma é a Fintech, a qual o Sintet-BP é afiliado, a outra é a Findet, que é ligada ao PCdoB e à CTB. Né? A CTB e o PCdoB, a Findet, eles estão na greve, como há muito tempo isso não acontecia. Eles estão na greve, estão orientando a sua categoria, as suas bases, a reprovar a proposta e se manter na greve. Já a Fintech, que é a ferramenta que a gente entende até o momento que ainda é a mais democrática, fez o caminho oposto. E isso é um negócio que está assim, tá pirando todo mundo, né? Porque é uma federação que a gente entende que é mais democrática e que entende que é mais voltada de fato para a luta dos trabalhadores, mas fez o caminho contrário, que agora, né, com o atual secretário-geral, está com uma política diferente, bem pior do que foi antes, que orientou pela aprovação dessa proposta, que nós entendemos que não tem condições, e com essa orientação conseguiu juntar esses sindicatos que são mais atrelados ao governo e aprovaram a proposta da empresa. Pelo nosso estatuto, pelo estatuto da nossa federação, 2/3 dos sindicatos têm que aprovar para poder assinar. E eles conseguiram, né? Somos 31 sindicatos e eles tiveram 21 aprovações até o momento. E aí temos alguns sindicatos que rejeitaram e outros que vão fazer assembleia dia 19, como é o nosso caso, que inclusive estamos orientando para rejeitar. Mas, de qualquer forma, eles já aprovaram. Então, a gente tem um cenário, temos duas federações. Uma está aprovando e a outra está rejeitando. Inclusive, apostando, a que está rejeitando, está apostando no TST, que a gente entende que o TST não é o campo dos trabalhadores, não vai nos ajudar. Só que a gente não sabe como que vai ficar a situação, porque é um caso inédito, né? Será que a empresa vai passar o acordo, vai valer para a federação que aprovou e para a federação que reprovou não vai? Como que vai ser isso? E aí, com isso, a gente vê como a nossa categoria está dividida, inclusive. É uma divisão muito grande, infelizmente, que só enfraquece a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores dos Correios. E a gente faz sempre um apelo de unificação. Inclusive, nós perdemos uma grande oportunidade nessa campanha salarial de unificar os 36 sindicatos dos Correios
numa grande greve, que seria uma greve histórica e que eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse seguido por esse caminho, nós teríamos tido uma vitória expressiva. A gente não estaria com essa proposta rebaixada como nós estamos agora nesse momento. Ô Anderson, tira uma dúvida minha jurídica. Na hora da negociação, qual federação que negocia? Ou as duas federações têm capacidade de negociação? Hoje, as duas federações negociam, porque as duas já foram reconhecidas, né? Até um tempo atrás, a única federação reconhecida era a FINDET. A FINDET, ela não tinha a sua carta sindical, então ela não era reconhecida. Então, eles negociavam enquanto sindicatos. Mas a federação que poderia assinar algum tipo de acordo, alguma coisa, era a FINDET. Hoje não. Hoje a FINDET teve a sua carta sindical reconhecida, então é reconhecida como uma federação. Então as duas têm poder de assinatura. Aí fica a nossa dúvida. O que vai valer? O acordo aprovado por uma federação? Ou será que vão para o TST e a decisão que sair no TST vai modificar o que foi acordado? É uma situação que a gente está vivendo que é inédita. Porque é verdadeiramente uma bagunça, né? Porque se um assina, o outro não quer, não seria melhor ter uma federação somente? Então, isso é uma situação, Guilherme, que assim gera uma discussão muito grande, que a gente tem que fazer um estudo muito grande. Porque nós entendemos que quando você vem com duas federações, você divide a classe. E aí se gera todo esse imbróglio que está acontecendo. Mas hoje existe, inclusive, uma discussão em Correios entre os sindicatos de formar uma terceira federação. Você entendeu? O negócio é muito complicado. Por quê? Eles estão apostando numa terceira federação e nessa terceira federação criar uma confederação que diz que vai unificar na confederação. Mas isso é uma questão muito delicada, uma questão que a gente não tem certeza de qual lado que a gente fica, se a gente defende somente uma federação, se a gente defende essa criação dessa nova, como que a gente vai fazer? Porque é tudo muito novo e é tudo muito bagunçado. A gente sabe que, no fim das contas, a briga é outra, mas a gente tem que ver o que é melhor para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Eu ainda entendo que uma única federação seria o melhor, porque toma-se as decisões ali, segue a democracia, né, e por mais que a gente não concorde, é a decisão da maioria. Quando você pega duas ou três, cada uma define uma coisa, e olha o que está acontecendo agora nesse caso com as duas. Imagina quando for três, como é que vai ser. E dá-lhe criação de aparato para burocrata ficar acomodado, né? Infelizmente, nós entendemos que o princípio dessa criação, no final das contas, é isso, né? É criar um aparato, mais um aparato para alguns iluminados. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Anderson, né? Dizer que nós, do Mesa de Debates, vamos estar acompanhando, né, de perto o desenrolar aí dessa importante luta, né, dos trabalhadores dos Correios. Também dizer que a gente apoia também essa causa dos trabalhadores dos Correios. Como eu falei aqui, é impossível ser de esquerda e não apoiar a luta, né, dos trabalhadores. E eu passo a palavra aí para o Anderson fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, Guilherme, queria mais uma vez agradecer pelo espaço. É muito importante. A gente sabe que os internautas que participam, que assistem o Mesa de Debate, são pessoas que são trabalhadores de luta, né? Então, assim, é muito importante que todos tenham conhecimento da luta que nós estamos vivenciando, que não é diferente das demais categorias, né? E pedir o apoio de todas as trabalhadoras, de todos os trabalhadores para a luta dos Correios,
porque a luta dos Correios não é apenas dos trabalhadores dos Correios, é a luta da classe trabalhadora. E assim como a nossa central sindical, a gente defende sempre a luta de classe, porque quando uma categoria tem uma vitória, isso vai se desencadeando para todas as demais. Queria aqui agradecer aos internautas que estão aqui participando com a gente. Queria fazer um convite para o Guilherme, se puder, se tiver condições, se nessa segunda-feira, dia 19, acompanhe a nossa Assembleia, né, e fazer um chamado para todas as trabalhadoras e os trabalhadores dos Correios, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que participem da Assembleia no dia 19 de agosto, agora, segunda-feira, às 11 horas da manhã, em frente à agência central dos Correios São José dos Campos, que fica na Nelson Dávila, número 90, para que a gente consiga fazer uma grande assembleia e que a gente juntos consiga tirar a melhor orientação e consiga tirar o melhor encaminhamento possível nessa grande luta que nós estamos hoje. Muito obrigado, um bom dia a todas, a todos, e a você, Guilherme. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo ao Anderson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais. Além do YouTube, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui!